Se Deus existe, por que cristãos adoecem? Se Deus existe, por que existem pessoas na miséria? Se Deus existe, por que a gente está no meio de uma pandemia? As perguntas feitas no início são perguntas feitas com bastante recorrência por cristãos, não cristãos e etc. Porque esse é um questionamento bem difícil e que gera bastante confusão na mente das pessoas. É uma parada que não tem uma resposta concreta. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui tentando esclarecer um pouquinho a sua dúvida, o seu questionamento e responder algumas perguntas que você talvez tenha na sua cabeça. Só abrindo um parênteses, mano, essa pergunta é uma das mais difíceis da teologia de responder, porque, mano, é uma coisa que Deus entende, a gente não consegue entender 100% isso. Mas fica agora aí com tudo que eu pesquisei, estudei e acho sobre. Como eu disse, esse tipo de questionamento é bastante recorrente nas nossas vidas e, de maioria, no nosso inconsciente. Porque muita coisa já é rotineira pra gente, a gente já acostumou com aquilo e a gente simplesmente não se pergunta mais o porquê daquilo ser desse jeito, o porquê daquilo está acontecendo. Mas essas perguntas vêm mais quando acontece alguma coisa que nos choca de alguma maneira, que foge daquela linha, que é extraordinário, ou seja, fora da ordem. Por exemplo, a morte de algum parente ou amigo próximo, a perda de um emprego, talvez, uma tragédia ambiental. Quando certa coisa foge da nossa ordem, do nosso dia a dia, a gente tende a se perguntar: por que isso acontece? Muitas vezes a gente faz esse tipo de questionamento buscando algum lugar pra gente colocar a culpa, na maioria das vezes em Deus. Isso aconteceu porque Deus quis, o avião caiu porque Deus derrubou. A gente busca isso para colocar a culpa em alguém e isso, de certa forma, confortar nosso coração. Mas não, nem tudo é Deus que faz, tá ligado? A Bíblia diz que Deus tem controle sobre todas as coisas. Logo, ele pode ou não interferir naquilo. Por exemplo, eu tenho controle sobre o meu celular. Eu posso ou não interferir nele. Eu posso muito bem deixar ele parado e quieto, ou então eu posso mexer, mudar e etc. Então nem tudo que acontece é por interferência de Deus, nem tudo que acontece é porque Deus pôs o dedo ali e fez aquilo ser daquele jeito. Por exemplo, Deus criou seu organismo de forma que ele funcione sozinho. Seus órgãos, seu coração bate sozinho e tal e etc. O seu organismo funciona por si próprio. Então, a partir do momento que o seu organismo começa a funcionar por si próprio, voluntariamente, autonomamente, a responsabilidade sobre o que vai acontecer no seu organismo é do seu organismo. Assim como você vive autonomamente, tá ligado? Você é responsável pelas suas próprias escolhas. Então, se você quiser dar uma cabeçada na parede, você não vai culpar a Deus porque você machucou a testa. A escolha foi sua, então a consequência também vai vir sobre você. As pessoas vivem autonomamente. O mundo funciona autonomamente, ele funciona sozinho. Deus não tem que ficar rodando uma manivela pra gente andar, pra gente respirar, etc. Ele criou a gente de uma maneira que a gente possa se sustentar e se desenvolver sozinho. Então, a interferência dele na nossa sociedade, no mundo e que ele quiser, não é uma coisa obrigatória. Ele escolhe se ele vai querer ou não vai interferir em certa coisa. Então esse questionamento de se Deus existe, por que a gente fica doente? Quando a gente questiona isso, a gente vai lá e coloca a culpa da nossa doença em Deus, como se Deus tivesse introduzido um vírus na gente, sendo que não é assim. Então, como eu falei, a gente vive autonomamente. Cabe a nós as nossas próprias escolhas. A gente escolhe a vida que a gente vai levar, a gente escolhe se a gente vai seguir ou não a Deus. João 8,12 nos fala o seguinte: de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Mano, Deus fala: eu sou a luz, me segue se você quiser, tá ligado? Em momento nenhum Deus nos obriga a seguir ele, a fazer as coisas da maneira que ele quer. É claro que a gente vai ter as consequências por isso, mas o livre-arbítrio, a escolha é totalmente nossa. A gente escolhe se a gente vai viver com ele, viver sem. Aí você se pergunta: então quer dizer que dá pra viver sem Deus? Mano, eu não vou falar que não dá. Porque assim, dá. Tem muita gente que vive sem Deus, não tem Jesus no coração, nasce e morre desse jeito. Mas se você quer ter uma vida próspera, uma vida digna e realmente cumprir o seu propósito aqui na Terra, aí sua vida é com Deus. Quando eu falo consequência, eu falo no que é retratado aqui no livro de João, mano. Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão. Então, se você tiver a fim de andar na escuridão, o problema é seu. Você é responsável pela sua escolha. Muita gente sofre as consequências de uma vida sem Deus. E falando em consequência, tem muito disso. O que a gente planta, a gente vai colher. Então, mano, se você matar uma pessoa, você não vai reclamar com Deus porque você vai pra cadeia, tá ligado? Você plantou, você vai colher. Ok, até agora a gente falou sobre o que é justo. Eu planto, eu colho. Eu não planto, eu não colho. Mas e quando acontece uma espécie de injustiça? E
E aquelas pessoas boas, por que acontecem coisas ruins com elas? E os cristãos, por que eles adoecem? Quem conhece a história de Jó tá ligado. Jó era um cara que ele era muito rico, ele era muito próspero, né? E ele era direito, ele era fiel a Deus, na Bíblia fala isso. E, do nada, sem motivo nenhum, ele perdeu tudo, né? Todos os animais dele morreram, os familiares morreram, menos a esposa. E aconteceu isso tudo com Jó, que segundo a Bíblia era um homem direito, sem motivo nenhum. Então, mano, Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, tudo. A gente não é nada disso. Então ele faz as coisas com um plano, com um entendimento. E a gente que não é onipotente, não é onipresente, não é nada, a gente não vai conseguir entender naturalmente. Então por que a gente, que é o nada, vamos conseguir entender ele, que é tudo? É isso, tá ligado? Muitas coisas acontecem com as pessoas, com a gente, que a gente simplesmente não consegue entender, como aconteceu com Jó. Deus entende o propósito daquilo, mas com a gente não consegue distinguir o porquê daquilo. Aí você pergunta, mas e aquelas pessoas boas? Aí eu te devolvo a pergunta. A gente, o ser humano, nós somos realmente bons? Não, mano. Na nossa essência, a Bíblia fala, o ser humano em sua essência é pecador. O ser humano em sua essência é mau, por natureza. A gente é salvo pela graça de Deus. Graça é quando Deus dá aquilo que a gente não merece. A gente ter uma vida é muito mais do que a gente está merecendo. Jesus ter morrido por nós na cruz é muito mais do que a gente merece. Porque pensa comigo, Jesus, o único homem 100% bom que pisou nessa terra, morreu, foi crucificado, bateram nele, cuspiram, fizeram tudo com ele por causa do pecado de outras pessoas. Ele merecia aquilo? Não, e mesmo assim ele sofreu. Jesus era melhor que nós e aconteceram coisas piores com ele. Então, mano, sabendo que todo ser humano é mau, a gente não existe essa de, porque acontece com pessoas boas. Mano, o ser humano é pecador. Tudo que a gente tem é pela graça de Deus. O nosso real questionamento deve ser por que acontecem coisas boas com pessoas ruins? Por exemplo, né? Por que acontece coisa boa com a gente? Pela graça de Deus. Muita coisa acontece na nossa vida simplesmente pela graça. E a gente tem uma vida, a gente tem uma salvação, a gente acontecer coisas boas com a gente é pela graça de Deus, é pela bondade dele. Aí respondendo as perguntas que eu fiz no início do vídeo e durante, nem tudo acontece por culpa de Deus. Se um avião caiu, não foi Deus que derrubou. Se você perdeu seu emprego, não foi Deus que te tirou ele. Nem sempre as coisas acontecem por ação de Deus, mano. Às vezes acontece por uma não ação. Deus deixou acontecer naturalmente. Deus nos deu livre-arbítrio. Se ele nos deu liberdade para fazer nossas próprias escolhas e sofrer com as consequências disso, ele não vai intervir na nossa vida, porque ele falou, vocês têm o livre-arbítrio. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. A gente pode fazer tudo, a gente vai sofrer a consequência boa ou ruim, mas Deus não pode intervir. Quer dizer, poder ele pode, mas não quer, porque ele nos deu a liberdade. Lembrete número 1, Deus não erra. Então se acontecer alguma coisa com você, com algum familiar, com qualquer pessoa, é porque tem um motivo. Deus não vai errar. Lembrete número 2, o entendimento de Deus é superior ao nosso. A gente não consegue entender ele. Ele tem planos, ele tem visões, ele tem tudo que a gente não consegue sequer imaginar. Mano, essa questão é bem complicada de se debater, porque além de ser de certa forma, uma questão de opinião pessoal, é uma discussão muito ampla, tá ligado? É uma das mais difíceis da teologia, como eu falei no início do vídeo. E, mano, se durante esse vídeo você teve alguma dúvida, algum questionamento veio na sua cabeça, ou então eu piorei alguma dúvida que você tinha, você deixa aqui nos comentários com a dúvida que eu vou estar pesquisando, respondendo e tal, se você quiser. Ou chama na DM do Instagram também, o Instagram tá aparecendo aqui na tela, que eu vou estar respondendo todo mundo aí, é isso aí. Enfim, galera, o vídeo foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido a palavra e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo também para uma pessoa, para um amigo, nos seus grupos de WhatsApp. Posta no stories do Instagram e me marca lá. Não se esqueça, se inscreve e ative o sininho também para não perder. Porque toda segunda-feira, 1h da tarde, tá saindo conteúdo novo aqui nesse canal. Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!